irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo, e chegamos ao momento da pregação da palavra, e o tema de hoje chama-se O Batismo pelo Espírito Santo. O Batismo pelo Espírito Santo. Vocês já foram batizados? Você já foi batizado? Ou batizado? Que batismo você recebeu? Qual foi o batismo? Batismo de bebezinho, quando seus pais te levaram lá na igreja católica? Ou o batismo das águas nas igrejas evangélicas? Qual dos dois batismos você recebeu? Vamos conhecer o verdadeiro batismo? A promessa que Deus nos fez e que Jesus, aquele que perdoa os pecados do mundo, aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo, nos fez e nos faz. Esse é o verdadeiro batismo. Nós vamos conhecer a palavra de Deus, a promessa que Deus nos fez. No Evangelho de Joel, no livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 3, de versículo 1 a 2, Deus disse, através do profeta Joel, Deus disse: depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. E então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. Irmãos, essa foi uma promessa que Deus nos fez. Depois de tudo isso, depois que Jesus voltar à terra, que vier à terra, e Ele foi crucificado, morto, ressuscitado dos mortos, depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes. E então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas, serão sacerdotes de Deus. Os anciãos, os idosos anciãos, receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, de versículo 11, João Batista, o profeta, ele diz: eu vos batizo com água para a conversão dos pecados. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levantar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, João Batista diz: eu vos batizo com água para a conversão dos vossos pecados. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. É Jesus, o Filho de Deus. Ele é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias.
Ele, Jesus, o Filho de Deus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batizará com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito. Ele te batizará. Irmãos queridos, nas cartas aos Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, de versículo 15 a 18, o apóstolo Paulo, ele nos escreveu, dizendo assim: o Espírito Santo nos atesta isso. De fato, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor acrescenta: ponho as minhas leis nos seus corações, e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Onde, pois, existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai buscar lá no livro de Joel a promessa de Deus e diz: o Espírito Santo nos atesta, o Espírito Santo dá testemunho. Depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. O Espírito Santo lembra da palavra que Deus falou a Joel: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. E o Senhor Jesus acrescenta, ponho as minhas leis nos seus corações, escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. E Paulo diz: onde, pois, existe o perdão de Jesus, não se faz mais oferenda pelo pecado. Se o Senhor Jesus perdoou os vossos pecados, Ele não lembra mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. E Ele derrama o Espírito Santo sobre a vida de vocês. O Espírito e o fogo. Esta é a promessa que Deus fez, essa é a promessa que Jesus nos fez. Buscai o Senhor, e quando é possível encontrá-lo, rasgai vossos corações em orações, em jejuns. Buscai o Senhor com toda sinceridade, com todo amor. Peça perdão dos seus pecados, das suas iniquidades, e peça ao Senhor Jesus que vos batize com o Espírito Santo e com o fogo. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Essa é a verdadeira conversão daqueles que se entregam a Jesus, o senhorio de Jesus. Aqueles que abrem o teu coração, que rasgam o teu coração e reconhecem que são pecadores, mas que querem o perdão, que querem mudar de vida. Aqueles que pedem o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E essas pessoas nunca mais serão as mesmas, porque o Espírito de Deus virá e entrará dentro de vós e permanecerá para todo sempre.